Certo. Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos iniciar hoje oficialmente, né? Porque semana passada teve reunião dos cursos, né? Da coordenação com os cursos, e a gente não pode iniciar na semana passada, mas oficialmente agora está iniciando a nossa disciplina, certo? A disciplina de TCC, trabalho de conclusão de curso 2021/2, segundo semestre, tá? Eu estou esse semestre, né, no lugar do professor Moisés. O professor Moisés era o antigo supervisor de TCC. Eu já fui supervisor de TCC na minha primeira passagem pelo IFTO em 2017 até 2016 até 2018, e agora eu estou retornando novamente a esse cargo para contribuir com vocês. Uma das minhas funções, né, depois a gente vai estar falando sobre isso, é auxiliar vocês nesse processo de escrita, nas tramitações administrativas, tá, burocráticas de toda a realização do trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, eu estou acumulando essa função de supervisor e também de professor da disciplina de TCC. Como vocês já viram, os nossos encontros vão se dar todas as quintas-feiras, das 19 até as 20, nós vamos ter um encontro aí semanal. Vão ser totalizados 20 encontros, certo? Até o final do semestre. E o que nós vamos estar trabalhando ao longo dessa disciplina? O que é trabalhado na disciplina de TCC? Todas as orientações, não exatamente nos temas que vocês vão desenvolver o trabalho de vocês, mas todas as orientações que envolvem a escrita, a estrutura, as regras, os trâmites, tudo que envolve essa questão do TCC, então serão passados nessa disciplina essas orientações. E também é um momento para a socialização, né, de experiência entre vocês, as dificuldades que vocês estão tendo, os obstáculos, as dicas, né, que um pode dar para o outro e nós também, como professores, podemos dar para vocês. E um momento de tirar dúvidas, perguntas, porque pode ser que vocês tenham dúvidas ao longo desse processo, certo? Como eu falei do encontro semanal, é importante destacar que essa disciplina, ela é necessário o registro das frequências. Então, ou seja, se você faltar nesses encontros, provavelmente você pode estar reprovando por conta das faltas, tá bom? Então, você tem que ter as presenças. Questão de nota, não tem nota que vai ser atribuída, não vai ter trabalho que eu vou passar, não vai ter avaliação na disciplina de trabalho de conclusão de curso. Eu vou passar atividades que são necessárias para a execução do TCC de vocês, mas nenhuma delas valendo nota. A nota de vocês, ela vai ser dada mediante a banca avaliadora no final da apresentação do TCC de vocês, certo? Então, se vocês tiverem aprovação do TCC, automaticamente vocês vão ter a aprovação na disciplina de TCC. Se vocês forem reprovados na banca ou não apresentarem o trabalho, automaticamente vocês estarão reprovados na disciplina de TCC, certo? Quem não tiver a perspectiva de defesa, né, do TCC esse semestre e não quiser ficar com uma reprovação na disciplina lá no histórico, né, pode estar um tempo hábil solicitando o trancamento, né, o fechamento da disciplina para não ficar com essa reprovação, certo? Mas realmente aqueles que tiverem interesse, ou aqueles que não se importam de mesmo ter cursado a disciplina e no final não apresentar o TCC e de ter a reprovação, né, na disciplina e para começar no semestre que vem, não tem problema de cursar ela até o final, tá? Mas só destacando, só vai obter a aprovação na disciplina aquele que apresentar o seu trabalho no final e obter a aprovação também na banca avaliadora, tá bom? Até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Quem tiver... Beleza. Quem tiver pode levantar a mão que a gente... A todo momento, viu, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ativar a função de levantar a mão, que eu vou tá dando espaço para vocês falarem, exporem alguma coisa, tirarem alguma dúvida, tá bom? Bom, pessoal,
eu vou estar apresentando para vocês um material de apoio que eu criei para a disciplina de trabalho de conclusão de curso. Mas antes eu gostaria de dar a oportunidade ao Anderson, levantou a mão. É o Giovanni. Anderson, tá tranquilo. Giovanni, pode falar. Só que nós vamos lhe agoniar muito esse período. Não tem problema não, importante. Porque pode falar. O estágio já pergunta bastante coisa e avalia o TCC. É assim mesmo. E o bom de vocês perguntarem, principalmente nesse momento da aula, muita gente me pergunta as coisas no PV, né, no WhatsApp. Só que é muito interessante vocês aproveitarem esse momento da aula para perguntar, para deixar registrado a dúvida de vocês, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega, né? E um acaba ajudando o outro. Beleza? Pessoal, eu mandei no chat e vou mandar novamente. Boa noite a todos que entraram depois, tá? Eu mandei aí o link da nossa chamada, que vocês já estão participando. O link da disciplina no Classroom, para quem ainda não está no Classroom, é o Google Sala de Aula, né? E um site da disciplina, que é esse último link que eu mandei. Esse site da disciplina, eu estou utilizando aquela ferramenta do Google Sites, que é bem simplesinha, para organizar os conteúdos das aulas de forma estruturada, para ficar o mais fácil possível da gente estar consumindo os materiais. Pode falar, Júlio. Para mim não tá entrando não esse site aqui. Deixa eu tirar a flag aqui. Júlio? Ou mais alguém não está conseguindo entrar? Não, tirei a flag e não tá entrando também não, sem a flagzinha. Retornando 404, o que é? Deixa eu lembrar aqui. Quebrando o link, né? Deixa eu ver aqui. Tá o mesmo erro aqui também, o 404. Não tá alcançando. Quando a página não existe no path do servidor. Isso é verdade. Eu vou estar verificando depois da aula qual é o problema que está dando, tá, pessoal? Para já resolver para vocês. Eu não sei, pode estar assim, porque já foi publicado até, eu tenho trabalhado com ele há uns dias já. Deve estar configurado alguma coisa para estar só não sei se é só quem está com a conta institucional, não sei, mas aí depois a gente vê isso, certo? Por enquanto eu vou apresentar aqui para vocês na tela, e aí depois que eu resolver esse problema eu já aviso para vocês. Bom, o que nós temos aí nessa página? Nós temos aí na página inicial os três primeiros itens que a gente vai precisar trabalhar, certo? Primeiro, o que é o TCC? Dentro do que é o TCC nós vamos conhecer os objetivos, as regras, as normas, tá? Do TCC, a sua estrutura e tudo mais. Nós temos aqui os documentos úteis aos acadêmicos, certo? Então, os documentos que vocês vão precisar estar emitindo, elaborando, na questão burocrática, vão estar disponibilizados aqui. E a questão dos prazos de TCC também vão ser apresentados por aqui, certo? Todo mundo está conseguindo ver normal na tela? Tá, tô de boa aqui. Beleza. Certo, então vamos lá rapidinho conversar sobre o que é TCC. Antes da gente ir lá, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês têm em mente sobre o que é TCC? Quem poderia me dizer o que vocês entendem sobre TCC? O que é o TCC para vocês? Pode falar, Anderson. Rapaz, professor, eu assisti uma defesa de TCC do meu amigo, né? Cara, o homem é um louco por química e o trabalho dele foi muito massa. Foi sobre foi sobre a folha de boldo. Você acredita? Tinha tanta coisa sobre boldo que assim, eu não entendo química, então só assisti e parabenizei. Mas assim, TCC é um trabalho de conclusão de curso, né? Que o aluno tem a oportunidade de mostrar tudo que ele aprendeu com o decorrer do curso, tanto a parte de escrita, né, de pesquisa e desenvolvimento de alguma atividade que ele queira, que tenha preferência, né? Mas é um trabalho, sim, que o aluno, o acadêmico, ele põe toda a sua vida ali, a sua história de
a sua trajetória, né, na faculdade, porque é um trabalho super importante que mostra o quão o aluno desenvolveu, quanto ele aprendeu e está encerrando um ciclo para começar outro. Muito bem, é isso mesmo. Júlio? Para mim, o TCC, vamos começar do começo, né? Vamos pensar assim, né? O que o IF faz por nós, né? Para pensar o que o IF faz por nós, né? Instrução, educação, né? Todo o conhecimento que a gente tem, né? Gratuitamente pelo IF, todo o suporte incrível e tudo. E eu vejo o TCC como uma forma de você pagar, tanto para o IF como para a comunidade acadêmica, um retorno, né? Você produzir alguma coisa para a comunidade acadêmica, para a sociedade, dependendo do TCC, né? Algum conhecimento que pode ser útil para alguém continuar o seu trabalho, para alguém fazer alguma coisa, algum produto que pode ser uso do própria instituição, como já teve alguns trabalhos que apresentados. Então, para mim, é uma forma de contribuição, de retorno para a sociedade e para o IF também, para a comunidade junto, né? Certinho. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o que entende sobre o TCC? Muito bem. Então é isso aí, rapaziada. Vocês dois estão completamente certos. Isso essa é a natureza mesmo do TCC, ao mesmo tempo que é uma forma de você testar e provar que você realmente aprendeu os conteúdos do seu curso, ao mesmo tempo que é uma forma de você contribuir com a produção de algo para a sociedade, para o FTO, entendeu? Como o Júlio falou, como o Anderson falou. Então essas são uma das facetas mesmo, de fato, do TCC, certo? Eu vou estar lendo aqui para vocês algumas coisas. Tudo que está escrito nesse material, ele é baseado no PPC do nosso curso, ele é baseado nos regulamentos de TCC, certo? E no documento de normas e diretrizes de elaboração do TCC, tá? Então, nenhum desses materiais tudo que está escrito aqui que a gente vai estar conversando, ele é tirado da minha cabeça, ou tirado de materiais avulsos, tá? Então, as próprias normativas do TCC do nosso curso que estão fundamentadas nisso que vai ser apresentado. Então, o que é o TCC e para que serve? O TCC consiste na elaboração, né? Então vai ser algo que vai ser elaborado pelo estudante concluinte. Então eu creio que todos estão ou no 8º ou no 7º período. Estou certo? Tem alguém que não é do 7º ou do 8º? Acho que não, né? De um trabalho que demonstre sua capacidade. Então, vai mostrar a capacidade de vocês. Então, cada um de vocês vai estar mostrando através do TCC a sua capacidade. Isso para quem? Para uma banca avaliadora. Mas a capacidade de quê? De formular, fundamentar e desenvolver um problema de pesquisa. Certo? Então, vocês vão formular uma problemática. Então, o TCC de vocês têm que pensar que ele tem que trazer a resolução de alguma coisa, certo? Fundamentar, ou seja, esse estudo tem que ser fundamentado, baseado em estudos, né, já comprovados, baseado em materiais bibliográficos já publicados, e desenvolver, né, esse problema, essa solução, nas diversas formas de TCC que a gente tem, de pesquisa de modo claro. Então, o trabalho de conclusão de curso de vocês tem que ser claro, objetivo, analítico, ele tem que trazer uma análise dos seus componentes e conclusivo. Então, ele tem que ter um problema, ele tem que trazer os seus objetivos, né, de forma clara, os seus textos, os seus conteúdos de forma clara e objetiva. Tudo que ele traz tem que ser analisado e tem que ser conclusivo, ou seja, o final tem que ter uma conclusão. Tem que ter começo, meio e fim. E ele constitui-se um estudo de determinado fenômeno, certo? Então, vocês podem estar no TCC de vocês observando algum fenômeno, algum problema, algo que precisa ser resolvido ou melhorado. E que tem o quê? Tem que abordar um tema de relevância social, ele tem que ser importante para a sociedade, tem que ser relevante para a comunidade científica, relevante culturalmente, relevante politicamente, ambientalmente, tecnologicamente
ou economicamente. Então, vocês podem abordar trabalhos que eles sejam relevantes nessas áreas, tanto em uma, duas, como em todas, tá bom? Então, ele tem que ser importante, relevante quanto a esses aspectos, tá bom? O TCC é uma atividade obrigatória, certo? Ele consiste no trabalho final da graduação, é como se fosse a cerejinha do seu bolo. Então, você precisa, pelo menos no curso de computação que vocês estão fazendo, ao final, fazer o trabalho de conclusão para poder receber a tua graduação. Então, para você obter o seu grau e diploma no curso de licenciatura em computação, você tem que ser aprovado no seu trabalho de conclusão de curso. Como foi citado aí pelo Anderson, ele também é uma forma de você avaliar o conhecimento do curso, tanto a qualidade do curso que você está estudando, quanto o quanto você aprendeu desse curso, certo? E ele deve abordar temas das áreas de estudo relacionadas ao PPC do curso de licenciatura em computação. Então, o seu TCC, ele tem que estar ligado a alguma das disciplinas que você estudou, das inúmeras disciplinas, você tem que ter uma ligação com elas, certo? Isso é muito fácil, você escolher algo da sua área para analisar no seu TCC, provavelmente vai ter ligação com alguma disciplina. Pode ter ligação com uma, duas, mais, quantas forem necessárias, tá? Mas pelo menos uma tem que ter. Ou seja, com temas relacionados ao ensino de computação e informática dentro da educação básica. Ah, professor, eu posso fazer só ligado ao ensino? Pode, certo? Professor, eu posso fazer só ligado à computação? Pode também. A informática? Pode. Eu posso fazer só relacionado à educação básica? Pode também. O ensino da educação básica. Pode ser ao ensino de computação, pode ser ao ensino nas escolas públicas. Se tiver ligado ao ensino, à computação ou ao ensino à computação, vocês podem estar trabalhando. Dentro da educação vai entrar uma série de coisas que vocês podem estar trabalhando, estágio, metodologias inovadoras, educação especial, educação para a diversidade, didática. Da computação, vocês podem trabalhar na área de desenvolvimento, programação, apresentar algum protótipo, robótica. Pode apresentar algo voltado ao ensino da computação ou a computação como ferramenta de ensino, certo? Então, as possibilidades são enormes para vocês. Ela é uma atividade de aprofundamento da teoria e prática, né? Então, vocês vão aprofundar a teoria que vocês estudaram e a prática que vocês desenvolveram, tá? Através do seu trabalho de conclusão de curso. Ele deve constituir-se em uma aplicação de conhecimentos construídos. Então, tudo que você aprendeu ao longo da sua graduação, você vai agora aplicar no seu trabalho de conclusão de curso, as suas experiências também, para que você possa comprovar realmente que você aprendeu. O TCC tem como objetivo geral oportunizar os estudantes o aprofundamento dos estudos científicos. Então, o TCC é uma oportunidade de vocês praticarem a função de cientistas, né, acadêmicos, tanto nos seus estudos científicos, tecnológicos, pedagógicos, né, porque não é um curso de licenciatura, que envolve tanto a tecnologia quanto a pedagogia, e nas áreas de conhecimento afins do curso, né, proporcionando a instrumentalização, né, o TCC ele dá as ferramentas para que você se capacite para ser um pesquisador científico e um docente, né, na prática. Certo. O TCC ele também permite a integração dos conteúdos, né, então você vai poder juntar conteúdos de disciplinas e áreas diferentes do curso de vocês, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico-científico e pedagógico. Então, integrando essas disciplinas no seu trabalho, você vai se aperfeiçoar como profissional. E, por fim, ele também atesta a qualidade da formação profissional do egresso do curso da licenciatura em computação. Então, no TCC, é uma oportunidade da banca, ao final do seu curso, avaliar qual foi a qualidade da sua formação. Se, ao final, você se tornou um bom pesquisador, um bom professor, um bom desenvolvedor, tá bom? Então, essa é a oportunidade do TCC de estar avaliando isso em você. Pessoal, até aí, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação a ser feita? Não. Beleza.
O TCC também é a oportunidade de estímulo à pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vai integrar o ensino que vocês tiveram e a pesquisa. Ela vai possibilitar o desenvolvimento da capacidade científica e criativa. A ideia do TCC, ela tem que partir de você. É você que vai escolher o que você vai estudar, o que você vai analisar, o que você vai desenvolver. A figura do professor orientador é só para te auxiliar nesse processo. Mas a criatividade do que vai ser feito no TCC, ela tem que partir de você, tá bom? A não ser que você não tiver ideia nenhuma sobre o que você vai fazer no teu TCC, pode acontecer, né? E aí você acaba pedindo, né, a sugestão de outras pessoas, de um professor orientador, sobre uma temática que você pode estar trabalhando. Mas essa criatividade, ela deve partir de vocês. O TCC proporciona consulta bibliográfica, vocês vão ter que fazer um estudo bibliográfico, né, especializado na área que vocês estarão estudando, e o contato com o processo de investigação científica, o de pesquisar, ou fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa analítica. Então, é a oportunidade que vocês vão ter de aprimorar essa atividade de investigação científica durante a escrita do TCC. Ela também serve para aprimorar a capacidade de interpretação, né? Interpretar os textos que vocês vão estar lendo, a de refletir, né, de forma crítica sobre os conteúdos que vocês vão estar analisando, e sistematização do pensamento. O seu TCC, né, ele tem que estar bem organizado, tem que ter uma linha de raciocínio, para que a pessoa que estiver lendo, ela possa entender o que você está querendo apresentar de forma organizada. Então, vocês precisam, no TCC, né, aprimorar essa capacidade de ler os textos que vocês vão pesquisar, entender, refletir sobre aquilo e depois colocar de forma organizada, sistematizada no papel. O TCC tem por finalidade despertar o interesse pela pesquisa e pelo desenvolvimento científico, tecnológico e pedagógico peculiares às áreas do curso. Então, no TCC, vocês vão poder pesquisar, analisar algo ou desenvolver algo científico, algo tecnológico ou algo pedagógico, tá bom? Então, professor, eu quero desenvolver um programa, quero desenvolver uma metodologia, quero desenvolver uma ferramenta educacional. Pode, o que vocês quiserem, tá bom? Não quero desenvolver nada, eu quero apenas analisar uma situação, um caso que está acontecendo, um fenômeno que está acontecendo, analisar uma metodologia, analisar um tema, também pode. Ou vocês pesquisam apenas, ou vocês desenvolvem. Com base na articulação entre teoria e prática, pautando-se pelo planejamento, que é muito importante, o planejamento, né? Vocês já tiveram a etapa do pré-projeto, que já foi o planejamento do TCC de vocês, e provavelmente vocês agora estão só colocando em prática. Pela ética, tá? Tem que ter todo um respeito às questões éticas, organização e redação do trabalho científico. Então, o trabalho de vocês tem que se pautar nesses princípios aqui. E o TCC também tem o objetivo de estimular a pesquisa, a produção científica e o desenvolvimento tecnológico e pedagógico sobre o objeto de estudo pertinente ao curso, e sistematizar, aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, tendo por base a articulação teórico-prática. Então, vocês vão estar desenvolvendo todas essas questões que vocês aprenderam ao longo do curso de vocês, tá bom? Pessoal, até aí alguém tem alguma dúvida? Certinho. Tem alguém assistindo a aula? Sim, estou aqui. Professor. Muito bem. Porque eles só gostam de falar muito. Só para vocês estão vivos. Beleza. Então, pessoal, depois, né, nós temos aí esses três componentes para a gente estar estudando também, para entender as questões do TCC. Aqui, nesse local, nós temos as regras, certo? As regras, o que pode ser feito, como deve ser feito, quais são os documentos que a gente tem que usar como base para estar fazendo o nosso TCC. Eu não vou me aprofundar nelas hoje, mas eu vou corrigir a questão do compartilhamento desse site. Quem quiser já ir adiantando, pode estar depois clicando aqui nessa opção, tá? Entrando no o que é o TCC, depois indo aqui em regras, e tá vendo tudo que está ligado a essa questão.
esse conteúdo nós vamos trabalhar em aulas posteriores, tá? Nós temos aqui os agentes envolvidos no TCC e as etapas do TCC. Eu vou trabalhar nesse momento com a figura dos agentes do TCC, tá bom? Para que a gente possa estar estudando. Então, como agentes do TCC, nós temos o orientador, o co-orientador, a banca de avaliação. Eu esqueci de colocar um aqui, depois eu vou estar colocando. O orientador, co-orientador, a banca de avaliação, o supervisor, e está faltando um que eu não coloquei aqui, que é a figura de vocês como orientandos, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre a questão do orientador, né, para que a gente possa estar conhecendo. O TCC ele deve ser realizado sob a orientação de um docente do IFTO. Então, essa orientação, o que é orientação, pessoal? É aquele professor que vai te dar o apoio no sentido da escrita do seu trabalho, em dizer se está certo, se está errado, e corrigindo, e dando sugestões, sugestões de melhoria, sugestões de material para vocês colocarem no trabalho de vocês, tá? É aquela pessoa que vai dar um norte para vocês e ajudar vocês durante a elaboração desse trabalho. E aqui, a gente vê que ele tem que ser um docente, ou seja, um professor do IFTO, tá? A orientação do TCC será de responsabilidade de um professor do curso da licenciatura em computação. Então, a gente sugere que, primeiramente, seja um professor da licenciatura em computação. Mas, se não for, né, no caso, você for trabalhar com outra temática, tal, que tenha ligação com uma área afim do seu curso, pode até estar sendo professor de outro curso, né, desde que tenha alguma ligação, então, com os conteúdos que vão ser trabalhados no seu TCC. E tem que ser do quadro docente, né, do campus do FTO, campus Araguatins. Os professores orientadores, eles têm que ter, pelo menos, a formação mínima de pós-graduação em nível de especialização, tá bom? Tem que ser, no mínimo, especialista para ser um professor orientador. A substituição do professor orientador só será permitida em casos justificados. Então, digamos que vocês escolheram já o seu orientador, e hoje eu vou estar mostrando para vocês uma atividade que é a formalização, né? Vai oficializar essa orientação. Então, digamos que você oficializou o seu orientador. Se você quiser trocar de orientador, só vai ser permitido em casos justificados, né? Que tenha realmente uma justificativa. Tem que ser formalmente documentado, né? Tem um documento específico para essa troca, e essa troca tem que ser aprovada pelo colegiado do curso, certo? E quando o orientador substituto, ou seja, aquela pessoa que vai ficar, aquele professor que vai entrar no lugar do seu antigo orientador, ele expressar, né, formalmente essa orientação. Então, pense bem na hora de escolher o seu orientador, de fechar essa parceria na orientação, porque depois pode dar um trabalhinho aí para vocês na hora de substituir o seu professor orientador, tá? O professor orientador, ele reservará dentro da sua jornada de trabalho 1 hora semanal para atendimento a cada orientando. Então, você que tem o seu professor orientador de TCC aí, você vai combinar com ele, né, antes de iniciar as orientações, qual será o dia e horário na semana, 1 hora, né, para vocês se encontrarem via Google Meet, via WhatsApp, para tratar do TCC de vocês, tá bom? Então, vocês têm direito a 1 hora semanal para atendimento na elaboração do TCC de vocês, certo? E isso vai ter que ser expresso no documento de formalização do TCC que eu vou estar passando para vocês ainda hoje. E quais são as funções do professor orientador, certo? Orientar, acompanhar, avaliar o desenvolvimento dos trabalhos em todas as fases do projeto de pesquisa, até a defesa e entrega da versão final. Então, desde antes do TCC, até depois, quando ele for entregue, o professor orientador tem que acompanhar e orientar o desenvolvimento de todas as atividades de vocês. Definir com o orientando, ou seja, o orientando são vocês, o tema específico, os objetivos, o plano e o cronograma de trabalho. Então, logo no começo, né, nas primeiras orientações, é importante você já definir qual vai ser o tema, quais serão os objetivos, qual que é o plano de execução das atividades e qual que vai ser o cronograma de trabalho. Outra função também do orientador
é estabelecer com o orientando a programação para elaboração do TCC, ou seja, os cronogramas de encontros, que dia e horário da semana vão ocorrer. Acompanhar o desenvolvimento do TCC, mantendo contato semanal com o orientando, e esse contato não deve partir só do professor orientador, tá? Vocês, como orientando, também não podem sumir. Acontece muito dos orientandos sumir, o professor passar o trabalho para eles corrigirem e nunca mais eles aparecerem. E acontece o contrário também, do professor orientador sumir e não dar satisfações. Então, vocês têm que manter um contato semanal. E esse contato, ele deve ser registrado através da frequência, o relatório de frequência, que é um formulário específico, anexo G, que vai estar disponibilizado lá naquela aba que eu falei para vocês, dos documentos úteis aos acadêmicos, tá bom? Então, vocês vão registrar esses encontros semanais, data, horário e o que foi feito através desse material. Pode falar, Lu Anderson. E, professor, no caso, tem que, cada encontro que tem com o professor tem que registrar para anexar depois no final, é? Exatamente. Essa documentação ela tem que ser entregue junto no final, entendeu? Inclusive, esse documento, ele é uma qualificação para a banca. Um dos documentos que precisa para ser entregue, para que você possa participar da banca, é esse anexo G. Então, quando vocês entregarem ele, lembrando que todos os documentos que a gente vai fazer, pessoal, vai ser tudo pelo SEI, tá bom? E com a assinatura sua e do professor orientador, tá? E aí, esse documento vai ter que ser entregue antes de vocês participarem da banca, para vocês poderem participar, tá bom? Beleza. Outra função do professor orientador é submeter ao professor supervisor, no caso sou eu, eventuais desvios, ajustes ou fatos não previstos durante o desenvolvimento do TCC. Então, se tiver algum problema acontecendo, o professor orientador pode me informar para que eu tome as medidas necessárias, certo? O professor orientador também tem que preservar o cumprimento dos modelos de trabalho pré-estabelecidos por este regulamento. Então, vocês têm uma estrutura e têm normas a serem seguidas para elaborar o TCC. E um dos papéis do orientador é fazer com que vocês sigam essas regras, tá? E também adotar todas as providências que envolvam permissões, autorizações de caráter ético-legal, tais como solicitação de parecer do Comitê de Ética de Pesquisas, Comitê de Ética do Uso de Animais, entre outros, conforme a natureza do TCC assim desenvolvido. Então, se vocês forem fazer pesquisas que precisam de autorização de comissão ética, comissão de pesquisa, comissão de uso de animais na pesquisa, autorização de livre esclarecido de alguém que vai participar da pesquisa escrita, né, que envolve pessoas, todas essas autorizações é o professor orientador que tem que tá disponibilizando para vocês, tá? E isso tudo vai depender da natureza do projeto de cada um. Também é função do professor orientador indicar a composição da banca. Então, a banca, gente, quem escolhe é o professor orientador. Não é vocês que escolhem quem vai participar da banca, tá? Lógico, vocês podem sugerir, vocês podem pedir para o professor colocar alguém que vocês queiram, né? Alguém que vocês acham que seja importante participar da banca de vocês, mas a decisão de quem vai participar da banca, de fato, ela parte do professor orientador, certo? Outra função do professor orientador é respeitar os prazos previstos e o cumprimento do cronograma das atividades, convidar e entregar as cópias do TCC com orientando, ou seja, isso é feito junto com vocês, aos membros da banca avaliadora. Então, quando estiver pronto o TCC, é você e o orientador que vai entregar para a banca. E a última função do professor orientador é presidir a banca avaliadora. Ele vai ser o presidente da banca avaliadora lá no dia, ele vai ser um dos membros que vai te avaliar, ele vai fazer a ata da apresentação do TCC e entregar todas as fichas para mim como supervisor de TCC. Certinho? Então, pessoal, eu apresentei para vocês hoje, mais ou menos, o que é a questão do TCC, como é que funciona. Apresentei a figura de um dos membros, né, dos agentes do TCC, e apresentei para você, que é o professor orientador,
Agora eu vou falar um pouquinho dos prazos, certo? Esses prazos, ele pode mudar, porque ele ainda não é oficial, certo? Pode falar, Júlio. Opa, na questão dos avaliadores da banca, a banca, né? Uhum. Pode ser professores que estão fazendo tipo mestrado, doutorado também? Não tem problema. Com certeza. Na verdade, a banca, a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre a formação da banca, quando estiver mais próximo, né? Mas, já adiantando para vocês, pode ser professor de outras instituições, pode ser professor que é do FTO, mas que está afastado, pode ser professor de outro curso, certo? Aí não tem problema. Aí a gente vai depois ver uns detalhezinhos certinho dessa questão de membro da banca, mas respondendo a sua pergunta, pode sim, viu, Júlio? Tá ok. Beleza, deixa eu ver se tem alguém que colocou alguma coisa no chat. Ah, não, só aquela hora que eu perguntei se vocês estavam por aí. Certo, no TCC, pessoal, é o seguinte, tem que ter, segundo o nosso regulamento, pelo menos 2 momentos de defesa de TCC por semestre, certo? Então, vai ter 2 oportunidades para você estar fazendo a defesa do TCC. A primeira oportunidade vai ser em 22 de setembro a 24 de setembro, que é a primeira remessa de TCCs. Tem alguém aqui que já está com TCC já quase pronto e já está para defender? Eu. Tainá? Glória a Deus, Senhor, que eu não aguento mais. Glória a Deus. Muito bem, Tainá. Tainá, então fica atenta a esses prazos, tá bom? Dessa primeira remessa. E os demais que não ainda não vai estar em andamento, vai só mais para o final do período mesmo que vai estar entregando, aí fica atento ao segundo prazo, tá? Eu dividi esses 2 prazos pelas corzinhas aí que vocês estão vendo. O cinza, tirando esse primeiro prazo é para todo mundo, tá? Esse do dia 19/8. Esse é para todo mundo, esse prazo. Agora, os em cinza são para essa primeira remessa, e os em azul lá embaixo é para a segunda remessa da defesa, tá? Então, Tainá, não, essa é para todo mundo. Pessoal, até dia 19/8, vocês têm o prazo final para entrega do registro de formalização de TCC, tá? O que é isso? É um documento em que vocês vão estar oficializando, ó, eu sou o orientando, fulano de tal é o orientador, fulano de tal é o co-orientador, se tiver, esse é meu tema de TCC, as datas dos nossos encontros, data e horário vão ser essas, e tá aqui a minha assinatura dizendo, e o professor aceitando que vai ser o meu orientador, certo? Esse documento é para você oficializar isso. Quem quer falar alguma coisa? Alguém ativou o microfone? Beleza. Então, vocês vão ter até 19/8. Tá, professor, como é que eu faço esse documento? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ele vai estar aqui em documentos úteis. Isso quando tiver disponibilizado nesse site para vocês. Aqui, esse anexo A. Anexo A, aqui, ó, registro de formalização de TCC. Eu vou estar passando para vocês esses links todos, tá, pessoal? Esse documento serve para que seja feito o registro formal do vínculo de orientador e orientando. Ele deve ser preenchido pelo estudante, ou seja, vocês vão preencher esse documento e vão enviar para mim através do meu e-mail, certo? Lembrando, o documento não precisa estar assinado ou ser enviado. Vocês não vão precisar assinar. Nem vocês, nem o professor orientador vai precisar assinar. Apenas preencher, tá bom? Com as informações. Por quê? As assinaturas serão feitas posteriormente pelo sistema SEI, tá bom? Aqui tem o modelo desse documento, tá? Em PDF, vocês podem clicar e estar baixando ele, quando estiver disponível, claro. E aqui embaixo tem o modelo editável, que não, aqui tem em PDF, mas em DocX, tá bom? Então, nós vamos ter em PDF e em DocX para vocês estarem preenchendo e enviando para mim como supervisor, tá? Eu vou mostrar aqui eles para vocês, ó. Ele tem o cabeçalho e tal, cabeçalho Guatins, coordenação do curso de licenciatura em computação. Aí vocês vão colocar aqui o nome de vocês, a matrícula de vocês, o tema do teu TCC. Ah, professor, mas eu não sei o título definitivo do meu TCC. Mas coloca mais ou menos o que vai ser, não tem problema, tá bom? Se já tiver o título definitivo, beleza. Se não tiver, coloca o que for aproximado.
Aí o nome do professor orientador completo. Se tiver professor co-orientador, o nome do professor co-orientador. Aqui, essa frase, consideração e aceito do professor orientador, vocês não precisam preencher, que depois no SEI eu coloco lá uma frase do professor aceitando vocês como orientadores, tá? E aqui embaixo, o cronograma de encontros para orientação. Aqui vocês vão colocar o dia da semana e o horário que vocês vão estar se encontrando, tá bom? Para fazer a orientação. Aí aqui vai o nome da cidade e a data, né? Aí a assinatura de vocês que vai ser feita pelo SEI, a assinatura do professor orientador que vai ser feita pelo SEI e a minha assinatura que vai ser feita pelo SEI. Beleza? E aí vocês vão enviar esse documento, tá? Para mim, sem estar assinado lá pelo meu e-mail. Pessoal, alguém tem alguma pergunta acerca desse documento? Não. Beleza. Voltando então aos prazos, tá? Vou lá no início novamente. Voltando à questão dos prazos. Aqui. Então, agora, para a Tainá, né? A Tainá que disse aí que vai ser, já quer defender logo. Só lembrando, pessoal, que esses prazos, eles podem mudar, por quê? Isso são prazos que eu elaborei, mas que ainda vão ser aprovados pelo colegiado na próxima reunião. E aí vai ser publicado em edital, tudo certinho, tá? Mas aí eu já quis passar para vocês já irem se organizando, e se tiver uma alteração, eu também vou informar vocês. Então, principalmente a Tainá e alguém que queira defender logo nesse começo, o prazo final para inscrição dessa primeira remessa vai ser dia 20/8 de 2021. Então, até o dia 20 vai ter um formulário lá para vocês se inscrever, que você quer participar dessa primeira rodada de defesas de TCC. Até o dia 3/9 vai ser a data final para vocês entregar a documentação que precisa para a defesa. Toda essa documentação também vai estar disponibilizada, quais que são os documentos que vocês precisam preencher, tá bom? Para que você possa defender. Então, dia 20 de agosto, se inscreve até dia 20 de agosto. Até dia 3 de setembro você vai entregar esses documentos para que você possa participar da banca. E dia 8/9 é o prazo final para você entregar as cópias do TCC via e-mail aos membros da banca avaliadora, tá bom? Então, dia 8 de setembro é a data final para entregar o seu TCC, tem que estar pronto para ir para a banca. E aí, essa primeira leva de defesas vai acontecer entre 22 de setembro e 24 de setembro, tá bom? E aí, depois que você fizer participar da banca, você vai ter 15 dias para fazer as correções que a banca pedir, e tem até dia 8 de outubro para entregar a sua versão final à biblioteca, tá bom? Júlio, pode perguntar. Então, a questão da primeira remessa, quem não for fazer a primeira remessa, só tem que fazer só a questão do registro de formalização, né? Exatamente isso. O pessoal que não for fazer nessa primeira remessa, só se preocupe em entregar esse primeiro prazo aí do dia 19 de agosto, que é o registro de formalização de TCC, tá bom? Quem for participar da segunda remessa, aí começam os prazos a partir de 11 de outubro, certo? Vai ter o formulário para vocês se inscreverem, tá? A intenção de participar dessa banca, e vai ter até o dia 11 de outubro para fazer a sua inscrição. Vão ter até dia 12 de novembro para entregar toda a documentação necessária para poder participar da banca. Que, geralmente essas documentações são o quê? As frequências, né, dos seus encontros com o professor orientador e um requerimento de banca apresentando quais são os membros da banca avaliadora, tá bom? E vocês vão ter até o dia 14 de novembro, para o TCC estar pronto e entregue aos membros da banca avaliadora, tá? E aí a segunda data das defesas vai acontecer de 29 de novembro a 1º de dezembro, tá bom? E depois que tiverem as bancas nessa data, vocês vão ter até 15 de dezembro para fazer 15 dias, né, depois da banca, para fazer as correções que a banca pedir e entregar esse TCC na biblioteca, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta acerca dos prazos? Não, professor.
Belezinha, então. Então, pessoal, é isso, tá? Por hoje é só. Apresentei para vocês o que é o TCC, um dos membros que é o professor orientador, os prazos e a primeira atividade que vocês precisam fazer, que é entregar o registro da formalização de TCC, tá? Qualquer dúvida, o grupo vai estar à disposição, o grupo do WhatsApp, o Google Sala de Aula, o meu e-mail, o meu contato pessoal também, tá? Que vocês têm acesso. Vou resolver essa questão dessa página para vocês estarem acessando todas essas informações e fico no aguardo até dia 19 de agosto, tá? Até dia 19 de agosto, que vai cair na quinta que vem, certo? Até a quinta que vem eu vou estar aguardando esse envio dessas formalizações do TCC, porque aí vocês mandando para mim, eu já vou colocar no SEI para estar sendo assinado e sendo oficializado essa orientação de vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, tem alguma colocação, algo a ser falado? Certo. A lista de frequência, pessoal, está disponível lá no Google Sala de Aula, tá bom? Como atividade, vocês entram lá, preenchem o formulário, que eu vou estar coletando a frequência de lá, para quem participou. Beleza? Boa sorte a todos nesse semestre, que vocês consigam escrever e elaborar o TCC de vocês e tenham uma aprovação, viu? Boa noite a todos e estamos à disposição. Boa noite, professor. Boa noite, Júlio.